Bom dia. Vamos continuar nosso estudo dos dons. Na última pregação, eu falei que em vez do crente se afligir, querendo saber qual é o seu dom, ou os seus dons, querer identificar de uma maneira bem detalhada, para poder melhor servir e tal, eu coloquei 3 sugestões. Primeira, que é a mais óbvia, que nós vamos trabalhar mais nela, é conhecer bem o assunto de dons na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre este assunto. Ou muito, ou pouco, é claro, ou não tão claro, não importa, mas saber o que a Bíblia fala. Segundo, se dispor perante Deus a servir com o dom ou dons que Ele lhe deu. Independente de você conseguir identificar ou não. E trabalhar, além de se dispor, né? Não adianta se dispor só de cabeça, mas colocar efeito à disposição, que é trabalhando. Eu sugeri que fosse com gosto, com prazer e com habilidade, que não adiantaria uma coisa sem a outra, já comentei. Então, o primeiro item é que nós vamos desenvolver com mais detalhes, que é a questão de conhecer bem. Até eu disse, vou ajudar vocês a conhecer melhor o assunto. Não é um assunto fácil, não é um assunto tão claro, como eu já coloquei, ainda mais porque existem várias listas de dons, algumas também não com fronteiras muito definidas, como vamos ver, mas é o que temos. Então devemos estar conscientes do que a Bíblia ensina sobre o assunto. Ok. Existem 4 listas de dons. Entendemos que estas listas são representativas, ou seja, elas não exaurem, elas não são absolutamente completas com relação aos dons da época em que foram escritas essas cartas, todas 4, essas listas, em 3 cartas, todas as 3 de Paulo, 1 Coríntios, Romanos e Efésios. Então, na época dele, tinha esses dons todos. Já vimos que alguns passaram, acho que até conseguimos provar que 2 deles passaram, que era de apóstolo e de profeta, no sentido bíblico, já demonstramos de várias formas. Então, nós não provamos que o de línguas e profecias e curas cessaram, não provamos. Alguns acham que o que é perfeito prova, mas já expliquei que para mim não prova. É indicativo, sim, de que alguns dons iriam passar, mas já mostrei indicações, na minha maneira de ver, de muitos, abundantes, no sentido de que não há mais esses dons sendo operados, como na época de Paulo. Muito bem. Então, vamos a essas listas. 1 Coríntios 12, aí eu gostaria que vocês fossem lá. Só para ter uma ideia geral, depois nós vamos de dom em dom. É o meu propósito. Então, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, está aí um. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, está aí outro. Outro, no mesmo Espírito, a fé, está aí outro. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, mais um. A outro, operações de milagres. Percebam a repetição da expressão a outro, dando a ideia de uma individualidade. Uma coisa personalizada. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um,
variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Muito bem. Vamos pular para o versículo 28, do mesmo capítulo. Não me perguntem por que Paulo fez duas listas no mesmo capítulo, algumas inclusive repetindo alguns dons, literalmente. Mas assim o Espírito Santo quis fazer. 1 Coríntios 12, de 8 a 10, nós lemos. Então, segunda lista, exatamente. 1 Coríntios 12, agora versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Veja a importância que ele dá a esse dom, que era específico aos apóstolos de Cristo, que morreram, já comentei isso. Em segundo lugar, profetas. Comentei também que já encerraram, porque eram como base, sobre o qual seria feito o edifício da igreja. Eram as bases lá. Alicerce. Em terceiro lugar, mestres. Depois, dons de curar. Socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Então aí está a lista. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Esse procurar com zelo já mostrei que é mais no sentido de desejar, de querer, de ambicionar, a palavra zelo, de onde vem também ciúme, de querer alguma coisa, sentir gosto, vontade de alguma coisa, é nesse sentido. Capítulo 13. Estamos ainda em 1 Coríntios. O versículo 1 a 3 diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Essas passagens eu já li porque falam do amor, mas quase sem notar, percebo que ele vai falando de alguns dons. Então, o primeiro logo ele já disse aqui, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, dom de falar línguas. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, versículo 2, é mais um, profetizar. É a terceira vez que Paulo fala em 1 Coríntios 12, e agora do 13, nesse dom. E conheça todos os mistérios e toda a ciência, mais um dom do conhecimento, que ele já falou também. Então ele vai colocando os dons aí numa lista disfarçada, mas é uma lista. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montanhas e tal. Ele está comparando esses dons com o amor. Mas o que nos interessa aqui é a relação dos dons. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, outro dom da liberalidade, o dom de dar do que é seu. E ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, a disposição de servir, de se dar para o trabalho de Deus. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí continua. Versículo 13, lá no fim deste capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o amor, o maior destes é o amor. Então, o amor é um dom, que eu já falei pormenorizadamente. A fé, já vimos que é um dom. E aqui entrou a esperança. Então, podemos considerar um dom? Sim. Romanos 12 é a terceira lista. E essa é mais complicada, porque nós não sabemos o fim dela. Exatamente. Querem ver? Romanos 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí ele vai dar outra relação. Esse outro não quer dizer que ser diferente das outras.
lá de 1 Coríntios. Em alguns itens são repetidos, outros não. Profecia, seja a proporção da fé. Só que aí ele, que eu não vou falar agora, porque depois eu vou tratar de um por um, mas ele coloca o nome de um dom e explica um pouquinho como exercer esse dom. Muito legal isso aqui. Mas, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, que é outro dom, dediquemo-nos ao ministério. Assunto de dedicação. Ou que ensina, outro dom. Esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, olha só, exortar é um dom. Façam com dedicação. Vamos ver de um por um depois. O que contribui com liberalidade. Ele tinha acabado de falar, acabado não, tinha falado em 1 Coríntios 13, que ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, lembram? É exatamente este dom da liberalidade. Então, estou aqui em... o que exorta, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Curioso, dom de presidir, de liderar. Quem exerce misericórdia, outro dom. Com alegria. Na minha versão, tem assim, dividindo a seção, que isso não é Bíblia, né? Isso aqui é do editor, que bota esses títulozinhos. Não sei como é que tem na sua aí. O meu lá, antes do versículo 3, entre o 2 e o 3, tem o devido uso de dons espirituais. Não sei se a sua é assim. Então já entra na nossa cabeça que os dons estão referidos até o versículo 8. Pronto. Porque depois do versículo 8, entre o 8 e o 9, na minha, tem em letra grande, negrito, as virtudes recomendadas. Quantos de vocês têm alguma frasezinha dessa entre o 8 e o 9? Levanta a mão para eu ver. Quase todo mundo. Pois é. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não tem isso. Esses títulozinhos aí não estão nas Escrituras. Então dá a ideia, para o menos avisado, que os dons foram do 3 ao 8. Do 9 em diante, o assunto aqui não é mais dom, são virtudes. Quem disse? Não foi a Bíblia, não é Paulo. Escreveu. Paulo emendou tudo, não tinha nem versículo, nem capítulo, nada, era tudo emendado. Então a gente não sabe se continua a lista de dons ou não. Não é obrigatório que tenha encerrado. Por exemplo, com certeza nós sabemos que no 9 não encerrou. Por quê? Porque fala em quem? No amor, que é o principal dos dons. Então não encerrou a lista no versículo 8. Nós temos certeza que pelo menos o 9 faz parte da lista de dons. Agora, é uma virtude? É. E o que Paulo vai falar aqui, zelo e tal, fala de virtudes? Sim, não está errado. Eu não estou aqui criticando essas divisões, elas ajudam muito mais do que não e tal. Tudo bem, não é uma crítica, é um alerta de que o estudante que quer aprofundar um pouco na palavra de Deus deve ter cuidado. E não dizer, não, para mim, nem passe do 8, fique só até o 8, porque a partir do 9 são só virtudes, não são dons. Né? Argumentar assim, em termos bíblicos, não tem muita consistência, ok? Então, o 9, com certeza, Paulo continua. Aí fala em amar cordialmente e tal. Aí lá vem o 11, no zelo não sejais remissos. A lista acabou no 9 ou continua aqui no 11? Zelo é um dom? Poderá. Não podemos provar que é nem que não é. Sede fervorosos de espírito, fervor de espírito, servindo ao Senhor. Ora, o dom
é exatamente uma capacidade que o Espírito Santo dá para serviço na igreja. E está aqui dizendo, servindo ao Senhor, tem tudo a ver. Então é muito provável que Paulo esteja continuando a lista de dons. Só que eu não sei se ele está muito preocupado. Onde é que ele começou e terminou a lista? Ele foi escrevendo como o Espírito Santo foi dirigindo. Regozijai-vos na esperança. Olha a esperança aqui. Acabamos de dizer que esperança estava junto com amor e fé, lá em 1 Coríntios. Nós estamos em Romanos agora, mas é coerente a ideia de que a esperança é um dom. Sede pacientes na tribulação, paciência. Na oração, perseverantes. Oração é um dom, provavelmente está incluída no sentido de que alguns oram com muito mais fervor, com muito mais abundância de orações, muito mais frequência. Pode. A gente lê biografias, você vai ver assim, fulano, um grandão aí da história da igreja cristã, orava 3 horas por dia. Eita, aí você se sente uma formiga, né? Aleluia, acho que não sou nem crente, porque 3 horas por dia é brabo. Aí você lê sobre outro grandão, disse, ele não era muito de orar orações compridas, não. Ele orava pouco, em termos de oração, eram orações muito concisas e tudo, era o jeito dele. Ele mesmo dizia, o tipo de oração dele eram curtas e pronto. Entende? Agora, orar sem cessar, o que se faz com isso? São orações longas que ele trata? Não tem nada a ver com oração longa. Com oração de 1 hora, de 2 horas, sem cessar, então vamos para 24 horas, vamos logo radicalizar? Sem cessar, 24 horas orando. Aí ninguém trabalha, ninguém faz mais nada. Aí vai cair no outro problema de não estar trabalhando, tem que trabalhar para ganhar o pão com o suor do rosto. É óbvio que aquele sem cessar é ininterruptamente. Ou seja, é uma constante. O espírito do crente deve estar em prontidão para orar a qualquer momento. Pode ser atravessando uma rua, pode vendo uma pessoa ali que você se condói e faz uma oração por ele e tudo, um pedido a Deus. É sem cessar. Não é assim. São 8h15, eu disse que eu era 15 minutos por dia, 8h15 até 9h, bota o despertador ali, pronto, 15 minutos, tocou, encerrou. Não é assim o espírito da oração, é orar sem cessar, tudo bem. Então, oração é um dom? Pode ser, mas já não é um padrão, no sentido que o Espírito Santo dá a cada um, e que os dons variam, como vamos ver aqui, ou podem variar, porque a oração, ao mesmo tempo que é um dom, ele é uma obrigação, ou vamos dizer, uma virtude, como está escrito aqui, está correto, mas esse é um dever cristão dos básicos, elementares, dos pesados na vida cristã. Então ele foge um pouco da definição clássica de dons. Não é muito, assim, detalhadamente claro. Aí vem outro aqui. Compartilhar necessidades dos santos. Já sabemos que esse é um dom, porque nós já vimos em 2 listas. O dom da liberalidade, o dom de doar, de dar. Então, vocês veem, praticar a hospitalidade. Essa é a primeira vez que ele aparece aqui. Mas tem todo jeito. Hospitalidade. Tem a ver? É um dom. Pode ser, parece que é. Abençoai que vos persegue. Então, começa aqui. Alegrai-vos com os que se alegram. Complicou, porque a alegria é um fruto do Espírito. Então, vamos parar com essa lista aqui, como eu disse, e não vamos nos frustrar com a nossa mente mais racional e mais computadorizada, como é o nosso tempo de hoje, tudo ali em relação, fazer uma listagem, fazer isso e aquilo. Não era assim que os antigos funcionavam, eram muito mais soltos nessa questão de exatidão, de relação e tudo. Nós percebemos claramente que era com o que Paulo não estava muito preocupado com isso. Porém, a relação está aí.
se é exato ou não, se foi maior ou menor, mas está aí. Então não é uma coisa que a gente não tem ideia do que seja. Cada um, então, cria o seu dom, ou descobre o dom que tem, quer ele ter na Bíblia ou não é muito vago. Veja o que vai fazer com esse aspecto, né, de que não é tão claro, tão detalhado, mas está aí, e devemos saber que é assim que funciona. Até para não radicalizarmos onde não é para radicalizar, que esse é um problema. O crente é para radicalizar, vírgula, aonde deve ser radicalizado. E onde ele pode radicalizar, porque está pisando em terreno firme. Muitas vezes o que acontece com igrejas, com denominações, é que radicalizam em coisas que a Bíblia não manda radicalizar. É complicado isto. É conhecido que o problema de denominações é que, às vezes, denominações, elas costumam botar uma cerca menor em redor do crente do que a cerca da Bíblia. E para algum membro de uma denominação que se converteu naquela denominação, foi criado naquela denominação, se ela tem um tal costume, e aquele costume está arraigado naquela denominação, pronto. Ali fez parte da cerquinha do crente lá daquela denominação, que não adianta. Qualquer um que esteja fora dali não é fiel, não está correto. Mal sabe ele que a Bíblia não colocou aquele assunto naquela cerca, naquele diâmetro da cerca, naquele raio ali. A Bíblia é muito mais larga naquele assunto. E às vezes é o contrário, que é mais grave. É quando a cerca é grande demais, pode tudo. Denominação dessas bem abertonas. E a cerca da Bíblia é menor mesmo. Então, quando sai deste perímetro e dessa área marcada pela Bíblia, vai pecar, vai errar. Porque a Bíblia não permite o que aquela denominação, ou aquela igreja, ou aquele pastor permite, está errado. E aí, pastor, isso é muito complicado. Não é desde que você conheça o que a Bíblia diz. Para você saber o tamanho da sua cerca, pelo menos. E se houver uma diferença muito grande entre seu entendimento do que a Bíblia diz e proíbe ou admite coisa desse tipo, e o da sua igreja, se há muita diferença e não está dando para equalizar isso aí, conciliar, saia e vá procurar uma igreja cuja cerca, cuja exigência e tudo, combina com o que você pensa da igreja. Claro, é natural. Alguns acham que é muito ruim esse negócio de ter muitas igrejas. É horrível e tal, mostra que o homem é infiel, mesmo os crentes, são divisões e tal. Eu penso diferente. Tem um aspecto negativo que mostra que o nosso entendimento é diferente, a nossa maneira de ver, nossa limitação, tudo bem. Mas eu vejo um aspecto positivo na diversidade de igrejas. Vá. Então você acha que a Bíblia ensina que ainda existem línguas e que você quer falar língua mesmo e que o crente que não fala língua nem faz milagres é um crente de segunda categoria? Pode ser crente, pode ser salvo, mas é de segunda categoria. Não, eu quero fazer parte do top. Então eu vou procurar uma igreja que exerce abundantemente todos esses dons espirituais que existiam naquela época, eu também acho que existem ainda hoje, e eu quero exercitar todos. Vá! Seja feliz, sirva a Cristo lá, da melhor maneira que você puder, de acordo com a sua consciência. Então, nesse aspecto, o crente pode escolher. Agora, escolha direito, né? Porque aí já é a responsabilidade do próprio crente. Chega lá e diz, não, essa igreja aqui eu não quero não. Rapaz, o que você vai fazer? Não. Eu quero é esta, por isso. Aí agora você vai levar um peso. Diante de Deus você vai se responsabilizar. Entende? Mas o fato de ter várias, ótimo, vá para onde você quiser. Tem igrejas cujos estatutos colocam até certa dificuldade para o crente sair
da igreja, tem que explicar por que está saindo, e se ele está errando, ele tem que vir para uma sessão, para a igreja demiti-lo, claramente, tá? Eu penso diferente. Diferente mesmo. O crente não quer ser membro da igreja, não? Porque está pecando ou não está pecando, porque concorda, porque discorda. Você não quer mais ser membro aqui, não? Não. Deixou de ser nesse momento, meu amigo. Acabou, não tem problema nenhum. Não entra quem tem vontade e que passa pelo processo de seleção, de acordo com o critério da igreja, Então, quem dirige você para ser membro da igreja é sua vontade. Que você submete, então, claro, às doutrinas da igreja, os costumes e tal, tudo bem. Mas na hora de sair, a sua vontade não vale. Para mim, vale. Então, é membro aqui quem quer. Quem não quer, pelo motivo que seja, não tem problema nenhum. Essa é a maneira que eu vejo. Agora, se está em pecado e não quer levar o pecado para a igreja, ele vai ser advertido pelo pastor, vai ser exortado, vai ser repreendido. Está errado isso aqui, não é a saída sua, você ir para outra igreja. Não faça assim. Se submeta a uma disciplina que nós queremos colocar sobre você. Vamos lhe disciplinar, sim. Então, se eu vou ser disciplinado, eu vou embora de qualquer jeito. Não, porque a disciplina é para você ficar ainda sob o foco da igreja. Venha para a igreja, aprenda de nós mais ainda, se submeta, se humilhe, confesse seu pecado. Nós queremos lhe recuperar, meu irmão, ou irmã. Esse é o propósito da disciplina. Não é jogar você fora, vá para o olho da rua. Não. Então a ideia de que não, eu vou sair porque vocês vão botar para fora mesmo, é uma maneira muito tosca de ver. Mas se o crente quer assim, não, eu não vou chegar de frente da Assembleia toda e pedir perdão, então vou nada. Então é bom para ir para outra igreja. Bom é sair mesmo, porque não quer se submeter. Então quando eu digo que é membro só quem quer, e se não quiser, pelo motivo que for, pode sair, não é um desprezo da igreja, dessa filosofia da igreja, pelo membro, não, de jeito nenhum. Agora, proibir de saí-lo porque, mesmo que ele queira, não vejo esse sentido. Ok? Então, questão dos dons. Saiba o que a igreja diz. Os dons variavam entre os crentes. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 29, já ficou um pouco claro quando eu chamei a atenção, dizer, olha aqui que diz, para um, para o outro, dando uma ideia de que havia uma variação. Mas olha aqui, 12, do 29 em diante, e o 30, 1 Coríntios 12, 29. Porventura eu já li isso, são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, operadores de milagres? Tem todos o dom de curar? A resposta é óbvia, não. Ou seja, há variação entre os crentes. 1 Pedro 4 e 10. Diz assim, 1 Pedro 4 e 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Qual é o critério para o crente receber dom A ou dom B ou dom C, ou receber 2 dons ou 3 ou 1? Qual o critério? Não sabemos, além de um. A vontade do Espírito Santo. Só. Essa distribuição que ele faz, deu um dom para um, deu para o outro, não deu para um, e deu 2 para o outro, é dele. Tem sentido pedir por dom? É uma pergunta interessante essa. Não é o Espírito Santo que dá? Do jeito que ele quer dar, distribui como ele quer dar, sem dar explicação nenhuma. Ele não precisa explicar mesmo. Tem sentido
Eu diria que com muito cuidado, sim. Porque a vontade é dizer, peça o dom que você quiser, tudo bem. Mas eu não posso deixar de lembrar de relatórios que a gente tem abundantes, eu nunca vi e nem quero ver. É um crente sentado numa cadeira ou no chão, como às vezes acontece, rodeado por outros, numa igreja que exerce esses dons, ou pretensamente, ou exerce esses pretensos dons, e fica ali, dá o dom para o fulano, dá o dom para ele, insiste, e cada vez mais alto. E a gente lê sobre testemunhos assim, de uma busca obsessiva, e causada por um entendimento de que aquele dom significa um aumento de qualidade na vida cristã. Um privilégio que o Espírito Santo deu, e não deu para os outros. Falar línguas, profetizar. Então mostra um padrão de estado espiritual de um crente de um nível elevado de qualidade de vida cristã e tudo, e busca então de uma maneira muito intensa. Então eu diria, esse tipo de busca ou de pedido a Deus, eu não acho saudável. Absolutamente não acho saudável. Por isso é que responderia com cuidado. É isso. Agora, isso tem muito sentido. Você pedir um certo dom, porque quer, deseja mais aquilo. Converse com Deus, peça a Deus. Eu queria tanto dar umas aulas na escola dominical, mas é porque eu não sei dar aula, não sei, eu me esqueço o que eu vou falar, não tenho o menor jeito. Mas eu queria. Bom, eu vou proibir de você pedir ao Espírito Santo disso aí. Eu diria assim, vá procurar as coisas que você, como eu disse na mensagem passada, que você tem jeito e que gosta, né? Que você tem vontade e tem habilidade. Não force. Meu amigo, se vocês me colocassem para ser tesoureiro aqui na igreja, acho que eu já disse isso, não ia dar certo. Eu não faço 3 contas certas, é porque eu sou engenheiro. É desatento, eu não sei o que sou péssimo em fazer conta, em números, em letras, em escrever, é outra história. Mas bota para números, e eu gosto de matemática, mas não dá. Não, mas eu quero ser tesoureiro. Eu não sossego enquanto eu não for tesoureiro na igreja. Posso pedir a Deus isso? Não? Pode. Eu não vejo motivo, sinceramente não vejo motivo. Tem uma coisa que você gosta, não? Tem. O que é? Eu gosto disso, eu gosto de servir em outra área, eu gosto de música, eu gosto de visitar pessoas, eu gosto de conversar com pessoas. Vamos por aqui. E cabe aos líderes da igreja, pastor principalmente, observar isso nos crentes e tentar direcioná-los. Algo importantíssimo num pastoreio é isso, é procurar observar e tentar encaixar. Mas o outro tem que querer, tem que ter habilidade e tem que querer. Então, é bom você conhecer a lista de dons, é excelente, como estou colocando na frente de você. O que faz com isso? Tenta ver o que mais se aproxima do que você tem habilidade e vontade. Não se angustie, se não sabe traçar uma lista exata. Não vá se preocupar com os dons que você visivelmente não tem, nem force. Essa é a minha sugestão. Vamos ficar assim, só lembrando que eu ia até ler, mas não vou ler não, Efésios 5, 22, já fiz isso algumas vezes, talvez eu faça na próxima, talvez não, mas é questão de fruto e dons. O fruto é um problema, porque lá fala o fruto do Espírito, e aí tem 9. Aí tem aqueles mais exigentes, eu já vi pastores assim, é porque os frutos do Espírito, aí o pastorzão diz assim, fruto. Está certo, irmão, desculpe pela heresia. Então, o fruto do Espírito. Quer dizer fruto, diga. Quer dizer frutos, diga também. Pronto, são os frutos do Espírito, porque está no singular.
Aquilo é um conjunto, é óbvio que ao usar o singular, Paulo usou como um todo, como um grupo ali. Mas se você quiser falar no singular, no plural, fique à vontade. Seja como for, o fruto, ou os frutos, aqueles 9 que estão listados lá, ali estão bem claros. Embora não quer dizer que não tenha outro fruto, mas naquela lista está clara, ali são realmente ali indicadores de nível, não gosto da palavra nível não, de espiritualidade, de condição espiritual. Amor, de novo, está lá, alegria, paz no espírito, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí são virtudes cristãs que mostram uma profundidade maior na vida cristã. Com certeza, com certeza. Então, e isso você deve buscar, isso você deve tentar conquistar, ter mais amor, mais fé, alegria, paz, e ir atrás, longanimidade, deve trabalhar essas coisas no seu coração. Os dons, não há essa indicação, mas apenas uma capacitação que Deus lhe deu. Procure diferenciar as duas coisas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, nos mostra, às vezes não com muita clareza, porque assim o Teu Espírito Santo quis deixar, e louvado seja Ele. Porém, todo crente precisa saber o que a Tua Bíblia diz, pouco ou muito, claro ou não, mas precisamos saber e tirar as conclusões coerentes com o que está escrito lá, para podermos andar corretamente diante de Deus, direcionar a nossa consciência diante de Ti. Cada um tem a sua própria consciência, então cada um vai dar conta, não da consciência do outro, mas da própria. Então, como vai desenvolver uma consciência de um assunto que não conhece? Então é importante que conheçamos este assunto e, claro, que os Teus servos sirvam nesta igreja conforme os dons que têm recebido. Não permitas que ninguém fique aqui sem exercer o seu dom ou os seus dons. Que todos façam alguma coisa na utilização desse dom em serviço a Ti para edificação da igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.